Bem-vindos ao canal Histórias para Sempre e convidamos você a assistir ao vídeo com nosso novo conto autoral. Maíra estava sentada na cozinha esperando o marido. Ultimamente Dante já nem se dava ao trabalho de avisar quais eram os planos para a noite e podia, sem dar explicação nenhuma, aparecer só de madrugada. A pergunta onde você estava já tinha virado. Havia muito tempo algo puramente retórico dentro daquela família. Por isso Maíra havia parado de fazê-la. Mas naquela noite, ela o tinha lembrado de que precisavam conversar sobre o aniversário de casamento, que se aproximava. Então ainda tinha esperança de que Dante chegasse em casa na hora certa. 20 anos de casamento, quase metade da vida juntos, pensava ela. Bodas de porcelana. Uma comparação bonita, mas perigosa. A porcelana é delicada, exige cuidado porque pode se partir em 1000 pedaços. Com a família acontece a mesma coisa. Seus pensamentos foram interrompidos pelo som da chave girando na fechadura. Maíra saiu para o corredor para receber o marido. Vai trocar de roupa, logo o jantar já está esfriando. Hoje eu assei peixe com aspargos, disse ela antes que seu olhar encontrasse o rosto fechado do marido. Não estou com fome, me deixa em paz. Estou cansado. Preciso descansar, murmurou ele, passando direto por ela rumo ao quarto. Mas nós combinamos de conversar hoje, começou Maíra. O marido a interrompeu com irritação. Eu não combinei nada. Você pode passar uma noite sem me encher com essas suas bobagens. Maíra se virou em silêncio e voltou para a cozinha. Olhou para a mesa posta com tanto cuidado, para a toalha branca impecável, para as velas que continuavam apagadas, e se deixou cair na cadeira. Ela tinha esperado tanto que pelo menos naquela noite eles passassem algumas horas como antigamente, conversando, pensando na comemoração que vinha aí. Até o vinho preferido de Dante ela tinha comprado. As lágrimas que vinha segurando havia semanas começaram a correr pelo rosto, mas Maíra parecia nem notá-las. Aí está o nosso aniversário, pensou. O que afinal eu queria comemorar. Depois de se acalmar um pouco, abriu a garrafa, serviu uma taça e foi até a janela. O vidro soprava um frio úmido, tão gelado quanto o olhar de Dante. Lá fora o céu estava escuro, quase preto, e uma chuva fina gelada caía sobre a rua. Era a primeira frente fria forte daquele ano. A água lavava as marcas dos poucos pedestres que se apressavam para entrar nos prédios. Do outro lado da rua, Maíra viu um homem com um enorme buquê de flores. Feliz da mulher que está esperando por ele, pensou com uma inveja leve e involuntária. E logo lhe veio à cabeça uma frase que ouvira tantas vezes: todas as famílias felizes se parecem. E quando foi que ela passou a considerar a própria família infeliz? Afinal, houve amor. Por que entre eles se ergueu aquele muro? Ainda dava para derrubar. Ou eles já tinham ultrapassado o ponto sem volta? Não havia respostas. E para encontrar, Maíra começou a rebobinar mentalmente a história da própria vida. Que sorte a da Maíra, diziam as colegas com inveja, quando se espalhou pela faculdade o boato de que Dante Alencastro a havia pedido em casamento e que o casamento seria em breve. A própria Maíra, flutuando entre o amor e o encantamento de ser noiva do rapaz mais cobiçado da universidade, também acreditava ter tirado a sorte grande. Uma menina do interior que vivia em alojamento estudantil, sustentada por bolsa e pequenos bicos, de repente havia chamado a atenção do garoto rico. Eles giravam em universos paralelos e, pela lógica, não deveriam jamais ter se cruzado. O dia de Maíra tinha hora para tudo: aulas, biblioteca, trabalho no arquivo, às vezes um café barato com as amigas. Dante, por sua vez, era visitante raro nas aulas, mas nas festas, nos bares e nas baladas, aparecia com a mesma regularidade de quem batia ponto. Cada vez que ele surgia numa sala, as meninas interpretavam aquilo como uma chance de conquistar e recorriam a qualquer truque para chamar sua atenção. Às vezes ele realmente convidava alguma delas para sair, mas uma semana depois já tinha trocado de interesse. Maíra era realista. Sabia que, com suas roupas simples compradas em liquidação, dificilmente despertaria o interesse dele, por isso nunca alimentou ilusões vazias. Dante Alencastro podia ser chamado sem exagero de um filho querido da sorte. Além da aparência marcante e da inteligência ágil, tinha pais bem de vida que faziam vista grossa para suas extravagâncias. Deixa o menino aproveitar mais um pouco, depois ele assume a vida de verdade, pensavam. Cabeça ele tem, não vai desperdiçar o futuro. E de fato, no último ano do curso, ele começou a perder o gosto pelas mulheres estonteantes e pelas noitadas sem sentido, tornou-se um aluno exemplar e passou a impressionar os professores com respostas profundas e opiniões originais.
Certa vez, num seminário, apresentou um projeto de otimização do trabalho de uma empresa. O professor o observava com interesse, assentindo de vez em quando. Todos concordam com as propostas do Alencastro? Perguntou a turma. Em resposta vieram vozes aprovando. Dante começou até a fazer uma reverência brincalhona quando ouviu. No geral, eu concordo com a ideia central, mas eu organizaria a logística financeira e informacional de outro modo. O professor olhou para Maíra com curiosidade. E você consegue mostrar agora sua solução? Ela assentiu, foi até a tela e, distribuindo termos técnicos e fazendo cálculos no quadro, começou a explicar rapidamente as vantagens de outro modelo de organização. Muito interessante, disse o professor. E você? Alencastro, o que acha? Inesperadamente, o rosto de Dante se iluminou com o mais charmoso dos sorrisos. Acho que eu e a minha oponente poderíamos formar uma excelente dupla para resolver questões complexas, mas algumas propostas dela ainda não me ficaram totalmente claras. Portanto, é indispensável que a gente se encontre para discutir os detalhes. Um silêncio pairou no ar. Parecia que todos tinham percebido a importância daquele instante. De repente soaram palmas isoladas, que logo foram acompanhadas pelas demais, e a sala inteira afundou em aplausos. Muito bem, jovens, disse o professor. Espero que esse tenha sido apenas o primeiro minuto de glória de vocês. Corada com toda aquela atenção, Maíra voltou para seu lugar. Dante a seguiu. A relação entre o príncipe e a Cinderela, como todos ao redor enxergavam os dois, avançou depressa. No início, Maíra se sentia desconfortável com a simpatia tão explícita de Dante e com os cochichos das colegas menos afortunadas. Mas um dia Zuleika, sua única amiga realmente próxima, perguntou: por que você acha que não é digna da escolha do Dante? Quem foi que colocou na sua cabeça que porque a gente veio do interior o caminho para uma vida feliz está fechado? E de fato por que, pensou Maíra, e a partir daquele instante parou de viver olhando para a opinião dos outros. Logo depois da formatura, Dante a pediu em casamento e a levou à casa dos pais para apresentá-la. Talvez tudo tenha começado ali, pensava Maíra agora, lembrando-se do primeiro jantar em família. Naquela noite, ela não ouviu dos pais do noivo nenhuma palavra abertamente ofensiva, não percebeu um único olhar descaradamente hostil. Mesmo assim, saiu do apartamento dos Alencastro com a sensação de que lhe tinham mostrado com delicadeza que ela não pertencia ao mundo em que Dante queria colocá-la. Durante a apresentação, Sônia Helena, olhando para a convidada, disse: que bom que você veio. O Dante raramente traz alguma namorada aqui em casa. Ele prefere esconder da gente as moças que escolhe. Dante lançou à mãe um olhar significativo, segurou a mão de Maíra e disse: mamãe está brincando. Ela tem um senso de humor peculiar, mas papai e eu já estamos acostumados. Durante o jantar, Sônia Helena, sempre sorridente, perguntou à futura nora sobre sua família, onde pretendia trabalhar, se um casamento tão cedo não atrapalharia sua carreira. Maíra respondeu com sinceridade, sem enfeitar a realidade. Contou que o pai era encarregado numa metalúrgica, a mãe técnica de enfermagem num posto de saúde e que tinha 2 irmãos mais novos ainda na escola. Bom, como se diz, pobreza não é defeito, resumiu Sônia Helena. Se você entrar para a nossa família, sua vida será outra, e eu terei prazer em ensinar você a corresponder a ela. Sônia não precisa ensinar nada à menina. Você não está dando aula no colégio, interrompeu Alcides, tentando amenizar as palavras da esposa. Estamos juntos há quase 40 anos, e você ainda tenta me moldar ao seu gosto. Agora resolveu começar pela nora, e ajudar alguém a se adaptar a um novo meio é ruim? Ofendeu-se Sônia Helena. Tenho certeza de que a Maíra não pensa assim, não é, querida? Em resposta, Maíra apenas sorriu sem graça. Durante toda a noite, a futura sogra despejou com gentileza estudada pérolas de sabedoria popular. Lembrou que as pessoas podem até julgar pelo conteúdo, mas sempre começam pela aparência, e sugeriu que elas trabalhassem juntas na imagem de Maíra. Depois, olhando para a manicure feita em casa, citou com um sorriso um poeta brasileiro sobre a importância de cuidar até dos detalhes. Falou ainda que quando se entra numa nova família, é preciso aprender seus hábitos, insinuando que Maíra teria de assimilar o estilo de vida dos Alencastro. E quando o assunto voltou para a família da jovem, declarou sem hesitar: não se preocupe, depois de casar isso já não será mais seu problema. Mulher casada pertence à família que formou. Sônia Helena ainda falou muito sobre o futuro de Maíra e Dante. Todos os planos pareciam corretos à primeira vista,
mas em cada frase havia um eu autoritário e irredutível, como se ela estivesse falando da própria vida, não da vida de dois adultos. Dante ficou muito satisfeito com o jantar. Falava sem parar que Maíra tinha agradado a mãe, que Sônia Helena era uma mulher de palavra e que, se prometera ajudar, lá ajudaria mesmo. Maíra, no entanto, não partilhava do entusiasmo do noivo. Você não acha que sua mãe já desenhou um mapa completo da nossa vida, sem nem perguntar o que nós queremos? E aquela frase de que agora meus problemas deixariam de ser meus. A sua família é mais rica que a minha, mas eu não pretendo abandonar os meus. Você está distorcendo tudo, respondeu Dante. Ninguém está mandando você abandonar ninguém. Mamãe só quis mostrar que está acolhendo você na família. O casamento aconteceu. Pouco antes das festas de fim de ano, o casal foi morar num apartamento que os pais de Dante lhes deram. Na prática, porém, aquele presente era apenas um direito de uso porque nos documentos o proprietário continuava sendo Alcides. Mas Maíra nem pensou nesses detalhes. Estava feliz ao lado do marido amoroso e atencioso. A vida dos dois parecia seguir como se um mágico fosse abrindo todas as portas adiante deles. Maíra foi mantida na faculdade como assistente. O cargo não era prestigiado nem rendia muito, mas tinha como perspectiva o mestrado e mais adiante o doutorado, além de uma carreira acadêmica sólida. Dante foi acolhido pelo pai e virou gerente na empresa, cujo diretor financeiro era o próprio Alcides. O primeiro ano voou, lua de mel, em Fernando de Noronha, jantares românticos à luz de velas, flores com e sem motivo. Até Sônia Helena, que no início tentara controlar a vida do casal, deu uma recuada e os deixou navegar sozinhos. É isso então a tal felicidade conjugal que toda mulher sonha, pensava Maíra, enquanto preparava o café da manhã do marido ou escolhendo presentes para ele. Zuleika, com quem continuava íntima, perguntou, um dia desconfiada, e vocês nunca brigam? E para que brigar, qualquer conflito pode ser evitado se você disser claramente o que sente, o que não aceita. O que quer, respondeu Maíra. E o que você quer, retrucou a amiga. Maíra ficou um instante pensando. O que mais poderia desejar naquela situação? Talvez um filho, disse, enfim. Sim, um filho. E ele quer isso? Maíra se perturbou um pouco. Não sei. Acho que sim. Nunca conversamos sobre isso. Então converse. Você acabou de me dizer que tudo se resolve com palavras. O tom da amiga não agradou a Maíra. Será que Zuleika tinha inveja da sua felicidade ou descoberto alguma coisa ruim sobre Dante? Não impossível, pensou, afastando logo essa suspeita. As duas ainda ficaram algum tempo diante do chá já frio, mas a conversa não fluía, como se um gato preto invisível tivesse passado entre elas. Zuleika começou a se arrumar para ir embora. Já na porta sorriu e disse, se você decidir mesmo ter um filho, eu vou ser a madrinha. Com certeza, respondeu Maíra, sorrindo também, e sentiu como se um peso saísse de dentro dela. Ainda assim, o papo a deixou pensativa. Será que queria mesmo um filho naquele momento? No outono começaria o mestrado. Já vinha reunindo material para a futura dissertação e com um bebê precisaria adiar tudo por tempo indeterminado. Talvez fosse melhor primeiro construir a carreira e só depois pensar em maternidade. Mas é melhor conversar com Dante, decidiu. Naquela noite ele chegou mais cedo que de costume. Seu ar eufórico denunciava algum tipo de surpresa. Enquanto esperava o jantar, andava pela casa esfregando as mãos, gesticulando como se ensaiasse um discurso. Maíra fingia que não percebia. Finalmente ele apareceu na cozinha com o rosto iluminado. Minha senhora, não lhe parece que temos ficado tempo demais em casa? Aceitaria por gentileza partir comigo neste fim de semana para um cruzeiro até Paraty e voltar, disse teatralmente, colocando na mesa um folheto com as passagens dentro. Maíra ficou feliz como uma criança e entrou na brincadeira. Fez uma reverência elegante e respondeu que aceitava a proposta. Depois o abraçou e sussurrou. Você é o melhor marido do mundo. A conversa séria sobre filhos, ela resolveu adiar para não estragar a atmosfera do descanso que os aguardava. Era a primeira viagem dela de navio, então Maíra decidiu se preparar a fundo. Separava as roupas mais bonitas do armário quando Dante viu em cima da cama uma montanha de vestidos e começou a rir. Maíra, vamos viajar só 2 dias. Não mudar de vez para o navio. Para que tudo isso? Você não entende nada. Nos romances as pessoas se trocam para o café, para o almoço e para o jantar. Eu também quero me sentir uma aristocrata,
Durante toda a viagem o tempo esteve perfeito. Nos lugares onde o navio atracava, os dois passeavam pelas ruazinhas antigas, comiam peixe fresco preparado na brasa, visitavam igrejas antigas de interior e à noite admiravam as estrelas do convés ao som calmo da água. Mas no dia da volta aconteceu algo que deixou uma marca desagradável na lembrança do passeio. O casal estava indo ao restaurante tomar café da manhã quando no corredor saiu correndo de uma esquina um menino de uns 5 anos perseguido por uma garotinha simpática. Ele olhava para trás sem parar e ria de diversão, com um chocolate meio derretido na mão. Parecia não ver nada nem ninguém ao redor, além da pequena que brincava com ele. Maíra estendeu a mão para tentar parar, mas o menino já havia batido nas pernas de Dante. Na calça branca surgiu uma mancha marrom grotesca. O rosto dele se deformou de raiva. "O que você está fazendo? Onde estão seus pais?" gritou. Maíra nunca tinha visto o marido daquela forma. Naquele instante surgiu uma moça jovem e bonita que começou a pedir desculpas enquanto puxava a criança para trás, mas Dante não queria ouvir nada. "Dante, se acalma, não aconteceu nada demais. Você troca de roupa e a gente vai tomar café", disse Maíra. Ele se virou e saiu em direção à cabine resmungando. "Soltam idiotas sem supervisão e estragam as férias de quem quer descansar." Maíra ficou perdida. Sentia vergonha do comportamento do marido. Apenas fez um aceno para a mulher atrás de quem o menino havia se escondido e correu atrás de Dante. "O que aconteceu? Por que você ficou tão nervoso? Era só uma criança. Ele não fez de propósito", começou ao entrar na cabine. "E isso muda o quê? O meu humor acabou. Nunca entendi por que levam criança para a viagem", respondeu ele já sem a fúria de antes. O resto do passeio eles tentaram apagar da memória aquela cena, mas a atmosfera romântica tinha ido embora. Em casa não voltaram a falar sobre o episódio, mas de vez em quando Maíra via diante de si o rosto distorcido de ódio do marido e deixou a conversa sobre filhos para um futuro indefinido. Aos poucos, o caso do navio passou a parecer apenas um aborrecimento. Dante continuava carinhoso e atencioso. Ela conseguiu construir com os pais dele uma relação equilibrada. Quando contou à sogra que tinha conseguido entrar no mestrado com bolsa, Sônia Helena sorriu satisfeita e disse: "No fim, o Dante foi mais visionário do que eu. Ele percebeu logo o seu potencial. Você foi inteligente por não prender-lo de imediato com um filho sem repetir o erro da sua mãe." O elogio, embora disfarçado mais uma vez, sublinhava a superioridade dos Alencastro. "E qual foi o erro da minha mãe?" perguntou Maíra. Termitido, ela sentiu que uma conversa aparentemente inofensiva podia descambar para uma briga, mas não conseguiu se calar. "Ora, querida, eu não quis dizer isso", respondeu Sônia Helena. "Mas me diga com sinceridade, você quer viver como seus pais vivem?" Maíra ficou pensativa. Lembrou da infância, quando precisava tomar conta dos irmãos menores, abrindo mão de cursos e passeios. Lembrou de como sempre faltava dinheiro em casa e de como os pais não escondiam isso dos filhos, negando a compra de uma roupa nova ou de um brinquedo. Claro que ela amava a própria família, mas jurara ainda na escola que teria uma vida melhor, que nunca precisaria escolher entre pagar a conta de luz e comprar um par de sapatos. "Está vendo? Pelo seu silêncio você mesma respondeu. Não era isso exatamente o que eu queria dizer. Na nossa família, você terá outra vida. O importante é que você e o Dante se apoiem. E claro, não esqueçam de nós, de mim e do Alcides." Maíra mal conseguia acompanhar o raciocínio. Por que de repente a sogra estava falando de seus pais? "Então eu devo esquecer os meus. Afinal, depois de casar, eu passei a ser de outro lugar?" perguntou, lembrando da primeira conversa entre elas. "Lá vem você mudando tudo de sentido", respondeu a sogra com aquele sorriso usado para explicar obviedades a uma criança. "Muito pelo contrário. Eu queria dizer que vocês devem ajudá-los enquanto seus irmãos não crescem e não se viram sozinhos. E eu e o Alcides também não ficaremos de fora. Afinal, agora somos parentes." Maíra sentiu vergonha de seus pensamentos, vergonha de perceber que depois do casamento tinha visitado pouco os pais e quase nunca os levava à sua casa. No fim de semana seguinte, convenceu Dante a irem à cidadezinha onde crescera. Comprou uma bolsa inteira de presentes e colocou dentro de um envelope R$ 2.000. Quando Sônia Helena soube da viagem, mandou junto um presente também, um lenço bonito para a mãe de Maíra e uma boa garrafa de uísque para o pai. Havia mais de um ano que Maíra não ia a Araguari.
As ruas lhe pareceram estreitas e mal cuidadas, as pessoas tristes e a casa onde crescera pequena e abafada. Os pais os esperavam e por isso puseram à mesa o melhor que podiam oferecer. Ficaram felizes como crianças com os presentes. E quando Maíra entregou o envelope com dinheiro, os olhos da mãe se encheram de lágrimas. Mas para que isso, minha filha? Vocês também estão começando a vida. Mãe, está tudo bem com a gente, não se preocupe. À mesa todos, exceto os irmãos mais novos, se sentiam travados. Célia parecia envergonhada da filha adulta bem-sucedida e do marido dela. Maíra tentava despertar em si alguma alegria, mas não conseguia. Diante dos olhos passava sua infância cinzenta, sem grandes felicidades. Ela e Dante não dormiram lá, alegando falta de tempo. Os pais também não insistiram. Despedindo-se, a mãe disse baixinho, sem encará-la, obrigada pelos presentes. Mas da próxima vez não gastem com essas delicadezas. É melhor mandar o dinheiro. Os meninos precisam de tanta coisa, e você sabe como são os nossos salários, e ainda tem a reforma da casa. Você está vendo, está tudo igual desde o tempo em que você morava aqui. E segura esse seu marido. Quem sabe depois você consegue ajudar mais seus irmãos. No caminho de volta, Maíra relembrava as últimas palavras da mãe. Célia não perguntara como a filha vivia, se Dante a tratava bem, se era feliz. Segura esse marido, assim você ajuda seus irmãos, repetiu mentalmente. E pensou que a falta de dinheiro tinha feito a mãe enxergar, lá não como filha, mas como um recurso. O que foi que você disse? Perguntou Dante, percebendo alguma coisa. Nada. O passado às vezes me puxa. No escuro da cozinha, o celular que estava no silencioso começou a piscar com força. Era Caetano ligando. Mãe, oi, como vocês estão? Falou ele com alegria, e Maíra sorriu na mesma hora. Oi, meu amor, estamos bem. E você vai conseguir vir no Natal? Já está estudando para as provas, mãe? Você já fez 100 perguntas. Estou estudando, sim. Talvez até consiga adiantar algumas coisas. Assim que eu terminar a última prova, eu vou. Maíra percebeu que a pergunta sobre o Natal continuava sem resposta clara, mas não insistiu. Talvez ele já tivesse combinado algo com os amigos e não quisesse magoá-la. Eles conversaram mais um pouco, mas logo Caetano se despediu. Mãe, estão me chamando. Te amo. Manda um beijo pro pai e pra avó. Os pensamentos de Maíra voltaram 17 anos no tempo. O primeiro ano de mestrado voara. Tinham-lhe confiado turmas práticas num cursinho preparatório. Ela estudava inglês com afinco para ler revistas especializadas estrangeiras. Na relação com Dante, havia completa harmonia. A questão dos filhos ela nunca retomara, mas acabou surgindo sozinha. Certa manhã, Maíra levantou da cama com dificuldade. A cabeça girava como se estivesse num carrossel. Sentiu náusea e correu para o banheiro. Será que o sushi de ontem estava estragado? Pensou. Dante, como se nada houvesse, estava à mesa comendo o restante do jantar da noite anterior. Não come o sushi, não estava bom, disse Maíra, e voltou correndo para a pia. Ele largou o prato na mesma hora e foi atrás dela. Quer que a gente vá ao hospital fazer lavagem? Vamos ver. Vou tomar um carvão ativado. A crise passou tão depressa quanto veio, e Maíra começou a se arrumar para o trabalho. O que vamos fazer hoje à noite? Perguntou ao marido. Podíamos chamar a Zuleika. Faz tempo que a gente não se vê. Dante fez uma careta porque os dois nunca simpatizaram um com o outro, embora nunca dissessem isso em voz alta. Ainda assim respondeu Chama. Eu convido o Saulo também. Ele anda querendo conhecer alguém. Depois do trabalho, Maíra preparou algumas saladas, fez frios e petiscos, e os convidados chegaram quase ao mesmo tempo. Zuleika chamou a atenção de Saulo, que se desdobrou para agradá-la. Quando a dona da casa foi à cozinha buscar mais queijo, a amiga a seguiu. E esse jovem tão distinto aí, mais um candidato a me cortejar, você vê pretendente em todo homem solteiro, riu Maíra. O Saulo é amigo do Dante, eles trabalham juntos. Parece um rapaz educado. Não estou reclamando, só acho curioso como sempre aparece algum amigo quando eu venho aqui. Então aproveita, respondeu Maíra. Nesse caso, no fim de semana, vamos todos juntos a um restaurante japonês. Estou doida por sushi, propôs Zuleika. E então percebeu o leve estremecimento da amiga. Ah, não, frutos do mar nem pensar. Ontem eu passei mal. De manhã mal consegui levantar. Dante e eu pedimos sushi. E ele passou mal também. Não, ele ficou bem, respondeu Maíra, ficando pensativa. Então talvez o problema não tenha sido o sushi, sugeriu Zuleika. Não fala bobagem, eu controlo isso direitinho, respondeu Maíra,
sem muita convicção. No dia seguinte, a situação se repetiu e ela foi à farmácia comprar testes. Durante uma semana inteira pensou em como contar a Dante sobre a gravidez. Por fim, criou coragem e perguntou: "O que você diria se soubesse que vamos ter um filho?" Dante levou um susto, levantou da cadeira de um salto e praticamente gritou: "Que filho? Nós não planejamos isso. Um filho vai destruir a nossa vida organizada. Você está pensando, vamos ter que adiar viagens, você vai abrir mão da carreira sem falar nas dificuldades financeiras. Não é o momento." "Mas ele já existe", disse Maíra baixinho, e começou a chorar. Dante se atrapalhou. Tentou consolá-la, insistindo que não era hora, que a vida normal, interessante, a vida de verdade dos dois, acabaria com a chegada de um bebê. "Entende? Eu não estou pensando em mim. É você que vai ter que largar o mestrado para viver trocando fraldas. Está pronta para esse sacrifício?" "Não sei", respondeu Maíra com honestidade. Dante agarrou essa resposta como quem se agarra a uma boia. "Nós vamos ter filhos, claro, mas depois, quando estivermos preparados", dizia, encontrando cada vez mais argumentos. No dia seguinte entrou em cena Sônia Helena. Nem fingiu que estava ali por acaso. "Maíra, eu quero muito netos, mas não quero ser egoísta. Não quero que vocês desistam agora dos próprios planos. Vocês são tão jovens, ainda têm a vida inteira pela frente." A pressão foi tão intensa que Maíra quase cedeu. "Tá bem, vou conversar com a minha mãe", disse ela. A casa dos pais a recebeu friamente. Eles já estavam influenciados por Sônia Helena e falavam com a filha como se ela tivesse decepcionado as expectativas de todos. "Minha filha, você pode destruir tudo com as próprias mãos. Te aceitaram numa família dessas e agora quer decidir sozinha. Ouve teu marido e tua sogra. Eles querem o teu bem. E se o Dante te largar, você vai vir com criança para onde? Para nossa casa apertada. Agora você vive no conforto, ainda ajuda a gente. E depois vai abandonar os teus irmãos." Maíra percebeu que tinha ido à toa. Já se preparava para ir embora quando o telefone tocou. "Maíra, onde você está?", gritava Dante. "Esquece tudo o que eu disse ontem. Eu só fiquei com medo. Por você, por mim, por nós. Você ainda está aí. Eu vou te buscar." Maíra não entendia por que ele mudara tão de repente. Enquanto o esperava, saiu para caminhar um pouco pela cidade. Pensou que os lugares da infância lhe causariam nostalgia, mas não sentiu nada nem diante da escola onde estudara há 11 anos, nem no parque onde às vezes conseguia ir. O carro de Dante estacionou em frente à casa dos pais no momento em que ela voltava. Ele saiu com um buquê nas mãos. "Me perdoa por ontem. Eu realmente fiquei apavorado, mas juro que vou tentar ser um ótimo pai. Você acredita que meu pai deu uma bronca terrível em mim e na minha mãe hoje cedo?" Então era isso, pensou Maíra. Tudo se resumia a Alcides. Depois do nascimento da criança, quase todos os alertas de Sônia Helena e Dante se cumpriram. Maíra realmente precisou interromper o mestrado e nunca mais voltou. As viagens interessantes desapareceram da vida dela. Todo o seu tempo era consumido pelo filho que ela não tinha coragem de deixar nas mãos de uma babá. Arrependeu-se, por acaso, de não ter seguido os conselhos da sogra nem por um segundo. A maternidade despertou nela no instante em que sentiu o primeiro movimento do bebê dentro de si e percebeu que todas as suas emoções, todos os seus pensamentos já pertenciam àquela nova vida. Dante também dava atenção ao filho, mas para ele o menino era como um brinquedo encantador que, ao perder a graça, podia ser devolvido com rapidez aos braços de Maíra. A relação entre os dois também mudou. Aos olhos de fora, nada era muito visível, mas Maíra sentia uma fissura. Dante passou a falar menos do trabalho, a discutir menos projetos. Quando ela perguntava, ele respondia: "Acho que isso não vai te interessar." Um tom de condescendência passou a existir também em assuntos financeiros. O cartão de Maíra era vinculado ao salário do marido e ela podia gastar o quanto julgasse necessário. Mas depois de algumas observações de Dante sobre o fato de estarem vivendo com um salário, só passou a agir com cautela. Antes mandava dinheiro para a mãe todo mês. Depois do nascimento de Caetano, parou. Normalmente era Maíra quem ligava para os pais, mas um dia o telefone tocou e era a mãe. "E meu neto como está?", perguntou Célia sem esperar resposta. "Você esqueceu da gente. Já faz 3 meses que não manda dinheiro. Eu não paguei a conta de luz, fiquei esperando sua transferência." "Mãe, eu não estou trabalhando agora", respondeu Maíra, entendendo que a pergunta sobre o neto tinha sido mera formalidade. "E o que você quer que a gente faça? A gente contava com você. Pede ao teu marido ou à tua sogra.
Sozinhos a gente não dá conta. A voz da mãe endureceu. Antes vocês viviam de algum jeito, retrucou Maíra. Exatamente de algum jeito. Agora, graças a Deus, nós te criamos, te demos estudo. Tem que haver algum retorno. Os meninos. Os meninos já têm 16 anos. Podem procurar um bico como eu fazia. Desde os 14, cortou Maíra. Eles ainda estão na escola. Não têm obrigação de trabalhar, insistiu Célia. Desculpa, o Caetano acordou, não posso falar. Mas eu fico esperando a transferência ainda hoje. Maíra entendeu que a mãe não a deixaria em paz. Mas também não queria pedir dinheiro ao marido, muito menos à sogra, para sustentar a própria família. E a dependência total a incomodava. Lembrou dos tempos de estudante e começou a procurar trabalhos remotos na internet. Com diploma e experiência foi mais fácil. No mesmo dia, surgiram os primeiros clientes. Um mês depois já estava contratada para um trabalho remoto fixo. Dante nem percebeu. Maíra continuava folheando mentalmente os anos vividos. Houve de tudo claro, mas estranhamente na memória apareciam sobretudo os momentos luminosos, e seu coração doía mais ainda. Ela entendia que tudo aquilo tinha ido embora para sempre. O dia que dividiu a vida deles com uma faixa preta, Maíra lembrava muito bem. Foi a primeira vez que Dante não dormiu em casa. De manhã, ele nem tentou se justificar. Entrou no banho em silêncio, trocou de roupa, fez café e apareceu na porta do quarto. Vai querer café? Perguntou como se nada tivesse acontecido. Vou, respondeu. Maíra vestiu o hobby e foi para a cozinha. Esperou que ele enchesse sua xícara e aspirou com prazer o aroma. E você não vai fazer pergunta nenhuma, estranhou Dante. Não, acho que está tudo muito claro. E o que você vai fazer? Você precisa entender que os meus casos por fora não significam nada. São bobagens. Estamos juntos há tantos anos. Às vezes a pessoa quer um pouco de liberdade. Hoje em dia todo mundo vive assim. Você precisa aceitar que isso é normal. Você perguntou, o que eu vou fazer? Arrumar um amante. Se isso é normal, então eu também posso, respondeu Maíra com calma. Dante se engasgou com o café. Esperava escândalo, lágrimas, drama, mas não aquela resposta absurda no ponto de vista dele. Primeiro riu. Você, um amante, não conseguiu pensar em nada mais ridículo. E por que eu seria pior do que você? Sou jovem, bonita, me cuido. Sou uma boa companhia, sei conversar e também sei ouvir. E me sustento sozinha. Você vai negar isso. Espera, não fala besteira. Tá bem, eu te peço desculpas. Prometo que não vai se repetir. Foi um deslize. Naquele momento o telefone tocou. Dante, por hábito, atendeu no viva voz e a cozinha foi tomada pela voz aflita de Sônia Helena. Filho, aconteceu uma desgraça. Seu pai está doente. Acabamos de receber o resultado dos exames. É câncer. Venham agora. Eu não consigo nem pensar. Dante e Maíra ficaram em silêncio durante alguns minutos. Diante daquele diagnóstico ameaçador, brigas e traições pareceram pequenas e insignificantes. A primeira a se recompor foi Maíra. Vamos nos trocar e sair imediatamente. Você imagina o que eles estão sentindo. 1 hora depois, já estavam na casa dos sogros. Sônia Helena abriu a porta. Alcides estava sentado no sofá da sala. Maíra teve a impressão de que todos os sons tinham desaparecido. Pai, será que não pode ser um engano? Perguntou Dante, cheio de esperança. Vamos procurar outra clínica refazer os exames. Não, meu filho, infelizmente não. E também não há tempo para repetir nada. Se eu quiser continuar vivo, o tratamento precisa começar amanhã. Vieram então 8 meses de esperança, dor, desespero e nova esperança. Alcides suportou com firmeza a cirurgia e todos os procedimentos, mas a remissão não veio. Dante enviou consultas para clínicas na Europa, mas todas ofereciam apenas tratamento paliativo. Será que você não vai mesmo para a Alemanha ou para Portugal? Eu vi que por motivo médico dá para conseguir autorização e insisti a ele. Para quê? Respondia Alcides. As injeções para a dor eu posso tomar em casa. E no fim das contas não existe lugar melhor do que a própria casa. A doença de Alcides mudou completamente a vida da família Alencastro. Sônia Helena passou a se irritar com a fragilidade dele, com os pedidos que encarava como capricho, com o cheiro de remédio e desalento que parecia ter tomado o apartamento. Fazia o possível para passar menos tempo em casa, alegando que precisava supervisionar o funcionamento do colégio onde trabalhava. Dante se surpreendeu ao notar como seu tratamento no trabalho havia mudado. Já não era o filho do diretor financeiro.
mas apenas um chefe de setor como outro qualquer. As conversas sobre sua promoção cessaram. Ele se enfurecia consigo mesmo com o pai que adoecera logo no momento em que sua carreira parecia decolar. Esforçava-se para provar que valia alguma coisa mesmo sem a proteção paterna. Mas a raiva é má conselheira e nada saía direito. Só Maíra tentava aliviar a dor e a solidão de Alcides. Depois de mandar o marido para o trabalho e o filho para o colégio, corria para a casa dos sogros. Preparava o café da manhã dele, servia o próprio café, sentava-se diante dele e contava as últimas notícias. Depois instalava-se com o notebook no quarto e trabalhava baixinho enquanto Alcides cochilava após a medicação. Às vezes Caetano aparecia depois das aulas e então o avô se transformava. Parecia esquecer o sofrimento, ria com as histórias do neto e olhava para a nora com gratidão. Maíra costumava esperar Sônia Helena voltar, mas ultimamente a sogra chegava cada vez mais tarde, e em casa a esperava Dante de mau humor. Onde você estava? Perguntava ele se chegava primeiro. Eu tenho o direito de jantar em paz depois do trabalho. Você sabe muito bem onde eu estava. Você também podia esquentar a comida sozinho, respondia Maíra com serenidade. Eu ainda sou um homem casado e tenho o direito de contar com sua atenção, explodia Dante, despejando nela a frustração que acumulava no trabalho. Ainda sorria ela com tristeza. Isso mesmo, ainda gritava ele. Você largou a casa de lado. O Caetano vive solto por aí. Hoje é quinta, ele tem treino até às 8. Você saberia disso se se interessasse pelo seu filho pelo menos um pouco, e também não faria mal visitar o seu pai. Quando foi a última vez que você apareceu lá? Retrucava Maíra, cansada de suavizar os ataques do marido. Então agora você vai querer me ensinar a viver. Tá bom, fico sem jantar, disse ele saindo para o quarto e batendo a porta com força. Maíra foi calmamente para a cozinha. Sabia que depois de despejar tudo em cima dela, ele se acalmaria e voltaria pedindo desculpas. E assim foi. Quando a mesa ficou pronta, Dante apareceu na porta com um sorriso culpado. Aproximou-se da mulher e beijou com cuidado o topo de sua cabeça. Maíra, ignora esse idiota que eu fui. É só que no trabalho está tudo péssimo. Estou até pensando em sair de lá. Você sabe a alegria dos meus inimigos agora, cochichando pelas costas, dizendo que sem o pai eu murchei. Você acha que é fácil lidar com o fato de terem me passado para trás? Maíra se lembrou da carreira que ela própria não tivera, da dissertação nunca terminada, de como naquela época, em vez de apoio, recebera palavras cruéis do marido, mas não o censurou. Vivíamos sem esse cargo e vamos continuar vivendo. Não é o fim do mundo. Só aparece para ver seu pai. Ele sente sua falta. E talvez não reste muito tempo. Quando eu o levei ao último exame, o médico disse que a doença está avançando. Eu vou, claro, amanhã mesmo. E obrigado por cuidar dele, por ajudar a minha mãe. A noite depois da tempestade transcorreu quente e tranquila. Os dois ficaram longamente tomando chá, lembrando do passado e fazendo planos para as próximas férias. Quando Caetano voltou do treino e entrou na cozinha, olhou para os pais com cautela, depois sorriu com força e disse: finalmente vocês não estão brigando. E você não vai bancar o psicanalista da família? Respondeu Dante, mas havia carinho e orgulho em sua voz. A cada dia, Alcides piorava. Enfraqueceu, começou a se mover pela casa com dificuldade. Certa vez, a sós com a mulher, disse: Sônia, eu estou morrendo. Logo isso acaba. Vou deixar de ser um problema para você. Sônia Helena quis responder, mas o marido a interrompeu. Não precisa me consolar. Nós tivemos uma boa vida. Eu sei que você está assustada, quer fugir das obrigações, mas tente me entender também. A Maíra cuida de mim, claro, mas logo vai chegar um momento em que eu não conseguirei nem cuidar de mim mesmo. E isso vai me envergonhar profundamente. Você entende e não entende. Talvez você pudesse tirar licença ou pedir ao Dante para ficar comigo. Sônia Helena imaginou a si mesma presa o dia inteiro dentro de casa, observando a morte levar lentamente o homem com quem vivera 4 décadas, o homem que sempre fora seu apoio. Imaginou ter de trocar fraldas, dar comida na boca, e de repente sentiu que diante dela já não estava o marido, mas apenas a casca dele. Alcides, o homem forte, inteligente e confiável, já tinha morrido. O que restava era apenas um corpo enfraquecido. Ela olhou para o rosto pálido, para as mãos trêmulas, e em vez de pena sentiu um traço de repulsa. Talvez fosse melhor um hóspede, perguntou baixinho. Lá tem médicos, cuidado profissional. Então é isso.
Hóspice, concordou Alcides, e os olhos dele brilharam de lágrimas. Só vamos segurar até o último instante. Eu não queria morrer entre estranhos. Nesse momento a campainha tocou e Sônia Helena se alegrou por poder interromper aquela conversa insuportável. No corredor ouviram-se as vozes do filho e da nora. Maíra foi direto para a cozinha guardar as compras e Dante entrou no quarto do pai. Parou na porta chocado. Em uma semana a doença havia transformado o pai de modo brutal. Ficou parado aí por quê? Assustou-se, perguntou Alcides. Sua mulher não se assusta. Vem aqui todo dia, me trata como criança. Mas eu não te censuro. Entendo, é o trabalho. Aliás, como andam as coisas? Dante começou a relatar o que acontecia na empresa após a saída do pai, omitindo o fato de que fora deixado de lado para a promoção e que a diretoria agora o tratava friamente. Está tudo certo, pai. Todos só dizem que sentem sua falta. Alcides ficou em silêncio. Com a razão entendia que nunca mais voltaria ao seu lugar, que nunca mais trabalharia. Mas os pensamentos continuavam voltando para aquele universo onde passara quase toda a vida. Eu e sua mãe estávamos discutindo agora há pouco o que fazer comigo daqui para frente, disse tentando soar firme. Como assim o que fazer, tratar, melhorar, respondeu Dante sem encarar. Lu, você está tentando consolar a mim ou a si mesmo? Perguntou Alcides sem esperança. Só existe uma saída, hóspice. Escolha um decente. Naquele instante Maíra entrou no quarto e ouviu as últimas palavras. Hóspice repetiu com severidade. Vocês não têm casa, não têm família. Como podem pensar em mandar um homem da família para morrer num lugar desses? E você, Dante, por que está calado? Por que está vindo para cima de mim? Eu nem cheguei a falar nada. Tentou justificar-se o marido. Nós pensamos que lá teria médicos assistência. Interveio Sônia Helena. Ao ouvir aquilo, Maíra ficou atônita. Então aquela ideia partira da sogra. A senhora gostaria de acabar num hóspice? Perguntou em tom duro. Sônia Helena se atrapalhou com a firmeza da nora. Maíra, eu só queria o melhor. Eu não sei o que fazer. Não aguento ver o Alcides sofrendo assim, e saber que ele está sofrendo num hóspice vai fazer a senhora se sentir melhor. Sônia Helena caiu no choro e saiu do quarto. Dante foi atrás para consolar. Lá. Não se preocupe, seu Alcides. Nós ainda vamos lutar. Mas com uma condição. O senhor não vai mais repetir que quer ser mandado para um lugar desses, disse Maíra. Não é que eu queira ir. Eu não quero ser um peso para você. E não pense mal da Sônia. Ela é boa, só é fraca. E do Dante. Bem dele eu não espero muito. Mas eu tenho você. E eu tenho o senhor, respondeu Maíra passando a mão pela dele. No dia seguinte encontrou Alcides de humor diferente. Ele estava barbeado, sentado numa poltrona com um ar quase solene. Assim que Sônia Helena saiu para o colégio, tirou uma pasta de documentos e pediu que Maíra se sentasse ao lado. Maíra começou com uma seriedade quase oficial. Nós dois sabemos que eu não vou durar muito. Eu já deixei tudo encaminhado desde o diagnóstico. Mas eu queria prever melhor alguns detalhes e proteger você. Entende? O destino é imprevisível. A gente nunca sabe o que ele prepara. Não quero falar mal do meu filho, mas ele está perdido. Talvez a culpa seja minha. Eu o protegi demais. Agora temo que, tomado pelo orgulho, ele faça besteira. Ele sofre demais com o fato de ter sido deixado de lado no trabalho. Talvez largue a empresa. E hoje em dia encontrar uma vaga boa não é simples. Em resumo, aqui está a escritura de doação do apartamento em que vocês moram. Está no seu nome. Maíra não sabia como reagir. Em tese, devia ficar feliz. Era um enorme presente para ela e para Caetano. Mas o que sentiu foi angústia. Então Alcides pressentira alguma coisa. E o que o senhor vai dizer ao Dante e por que eu diria alguma coisa agora? A Sônia, eu só falei que passei o apartamento para vocês. Ela nem quis saber dos detalhes. O resto está previsto no testamento. Guarde os documentos. Quero acreditar que eles nunca serão necessários, mas se alguma desgraça acontecer, é melhor que estejam nas suas mãos. E agora me dê a injeção. Quero descansar. Alcides adormeceu, e Maíra voltou ao trabalho, mas não conseguia se concentrar em números relatórios gráficos. O pensamento saltava o tempo todo para o presente do sogro. Será que eu devo contar ao Dante? Imaginou, mas afastou a ideia na mesma hora. Não, se Alcides fizera assim, devia ter suas razões. A doença não recuava. O sogro piorava. Sônia Helena pediu que Maíra fosse passar um tempo em sua casa.
Maíra tem o medo de que aconteça alguma coisa quando nem você, nem o Dante estiverem aqui. E para você também seria mais fácil. Não precisaria ficar indo e voltando. O Caetano pode ficar em casa com o pai. Ele não precisa ver isso. Os argumentos pareceram razoáveis. Dante também apoiou. Não se preocupa. Eu e o Caetano vamos nos virar. E você não vai para o outro lado do mundo, vamos poder ir te ver todos os dias, disse, enquanto levava as coisas da esposa para a casa da mãe. Vieram então os dias mais pesados. Maíra e Sônia Helena falavam em sussurros como se tivessem medo de acordar alguém. Alcides já não pedia nada. Ficava deitado olhando fixamente para um ponto. Às vezes parecia consciente, outras vezes não respondia a nada. Morreu numa manhã de outono cedo, quando a claridade cinzenta começava a nascer do lado de fora. Maíra entrou no quarto para dar a medicação. A cabeça de Alcides estava ligeiramente caída para trás e o rosto à luz do abajur parecia calmo. Os olhos imóveis fitavam o vazio. Depois vieram o velório e o enterro, durante os quais Maíra percebeu que tanto ela quanto Dante e Sônia Helena sentiam algo duplo. Havia dor e tristeza sinceras, mas também um alívio estranho. Durante mais um mês, Maíra teve de viver em 2 casas. Sônia Helena tinha pavor de ficar sozinha no apartamento vazio e se recusava categoricamente a se mudar para a casa do filho. De dia, Maíra arrumava os cômodos abandonados durante a doença do sogro, cozinhava e entregava relatórios aos clientes. À noite, ia dormir com a sogra. No início, Dante agradecia à esposa por tanto cuidado com os pais. Depois passou a considerar tudo aquilo natural. Maíra percebeu que ele começou a voltar do trabalho cada vez mais cedo. Dizia que saía para negociações externas e que depois já não valia a pena ir ao escritório. Ela sentia que o marido escondia algo, mas não tinha energia para descobrir. Quando eu voltar para casa em definitivo, tudo vai se ajeitar, dizia para si mesma. Depois vieram as viagens de trabalho. Dante sumia por 2 ou 3 dias, voltava sempre de ótimo humor, mas já não contava como antes nada do que acontecera. Um dia Maíra chegou em casa muito cedo, antes de Dante e Caetano saírem. Queria surpreender os dois com um bom café da manhã, sentar-se com eles, tomar café em paz como nos velhos tempos. Abriu a porta e ouviu uma discussão. Você não respeita mais a mamãe. Já nem dorme em casa. E ontem eu vi você entrando no restaurante com ela. Eu te avisei que ia contar tudo. Não se mete no que não é da sua conta. Eu e a sua mãe resolvemos entre nós com quem eu saio e onde eu passo a noite. Você está se achando demais. Está na hora de aprender como se fala com o pai. Dante estava de costas para a porta e não viu Maíra entrar. Ergueria a mão contra Caetano, mas ela segurou seu braço com força. O homem estremeceu de susto, virou-se, e seu rosto mostrou puro desconcerto. Estamos só conversando como homens. Ele não respeita mais o pai. Eu falo uma coisa, ele responde 10. Sem você, ele saiu do controle. Caetano olhou para o pai com raiva e foi para o quarto batendo a porta. Maíra percebeu a camisa limpa e recém-passada que Dante usava. Então ele realmente não tinha dormido em casa. Você não dormiu aqui? Perguntou quase sem emoção. Não dormi, mas não é o que você pensa. Depois das reuniões eu fui para a casa do Leonel. A mulher dele está viajando. Ficamos conversando até tarde e acabei dormindo lá. Quis te avisar, mas pensei que você estava na casa da minha mãe mesmo. E ao restaurante você também levou o Leonel. Então, enquanto eu cuidava do seu pai e depois ajudava sua mãe a suportar o luto, você estava se divertindo. Bela ocupação. Naquele mesmo dia, Maíra voltou de vez para casa. Durante uma semana, o casal não trocou uma palavra. Dante esperava que, como sempre, a esposa amenizasse o problema. Mas isso não aconteceu. Maíra, não dá para continuar assim. Vamos conversar, disse ele quando Caetano não estava em casa. Eu errei muito, mas você também tem culpa. Você me abandonou por quase meio ano. É verdade, eu fraquejei, mas isso já passou. Não vamos fazer besteira. Pela gente, pelo Caetano, pela memória do meu pai. Maíra olhou para o homem que um dia fora tão íntimo e agora parecia um estranho. Vamos tentar, respondeu. É só isso que você tinha para me dizer. Ela tinha a sensação de que não sabia de tudo. Não, disse Dante abaixando os olhos. Eu saí do trabalho. Não vou deixar ninguém me humilhar. E nós vamos viver de quê? Com o que vamos pagar as despesas? O Caetano vai entrar na faculdade em breve? Perguntou Maíra. Ela ainda não queria contar que o futuro do filho já estava assegurado por Alcides. Não se preocupa com isso. Eu investi num projeto muito promissor. 1 ou 2 meses.
e vamos estar por cima. Nunca mais vou trabalhar para os outros. Que projeto você calculou tudo? Vamos olhar juntos, sugeriu ela. Não precisa quebrar a cabeça com isso. Eu pensei em tudo. A vida seguiu. Tentando reparar a culpa, Dante voltou a ser atencioso. Comprava pequenas gentilezas para a esposa. A chamava para jantar fora. Maíra via perfeitamente que aquilo tudo tinha costuras aparentes, mas queria acreditar que a crise estivesse passando. O projeto, claro, não vingou, mas Dante seguia afirmando que bastava esperar mais um pouco. A reserva financeira que construíram ao longo de anos se dissolvia diante dos olhos deles. No começo do verão, o marido começou a se inquietar, entendendo que logo seria preciso dinheiro para a universidade do filho. Talvez você devesse procurar um emprego enquanto não resolve esse projeto, sugeriu Maíra com cuidado, ou voltar para onde trabalhava. Acho que em memória do seu pai eles te aceitariam. Nem pensar, respondeu Dante com ódio. Iam rir de mim. Eu falei o que tinha para falar quando saí, e agora você quer que eu volte. Então precisamos pensar em outra saída. No pior dos casos, vendemos a casa de praia. O carro do seu pai, começou ele. E depois, quando esse dinheiro acabar, o que a gente faz? Perguntou Maíra. Ele não tinha resposta. O último acontecimento feliz antes da catástrofe foi a aprovação de Caetano numa universidade em São Paulo. Está vendo, tudo se resolveu sozinho, dizia Dante contente. Não vamos precisar pagar mensalidade. Dante, você está se ouvindo, você tem só 40 anos. O que é isso? Onde foram parar as suas ambições? Você é um ótimo profissional. Precisa se realizar, insistia Maíra. Não sei, talvez eu abra alguma coisa minha, respondeu ele sem convicção. Ótimo. Que negócio? Vamos montar juntos um plano. Dá até para começar com franquia. É isso o que você acha de mim, que eu devo me contentar com tão pouco. Virou-se e saiu do quarto fazendo questão de demonstrar ofensa. Maíra caiu no choro. Via o marido destruindo a própria vida e entendia que nada do que fizesse bastaria para salvá-lo. Foi até a sogra, pensando em decidir junto com ela o que fazer. Depois da morte do marido, Sônia Helena envelhecera muito. Largara o cargo de direção e agora apenas dava aulas. Claro que percebia que havia problemas na família do filho, mas até conversar com a nora, tentara não se meter. Eles são adultos, vão se resolver. Recebeu Maíra com carinho e perguntou: e o Dante por que não veio? Ele nem sabe que eu estou aqui. Eu precisava conversar com a senhora a sós. Maíra não escondeu nada. Falou das traições, do fato de ele estar há quase 1 ano sem emprego, de ter perdido dinheiro em projetos duvidosos. Agora simplesmente se deixava levar pela correnteza, sem tomar providência nenhuma. Eu estou sem forças, não sei mais o que fazer, terminou ela. Por que você não me contou antes? Perguntou Sônia Helena. Primeiro a doença do seu Alcides, depois a morte dele. Depois eu não queria preocupar. Lá, achei que a gente daria conta, mas não estamos conseguindo. Está bem, eu vou conversar com ele. Espero conseguir tocar nele. Talvez seja só uma crise da meia-idade. Mas depois dessa conversa, tudo piorou. Dante acusou a esposa de traição. Passou a sair de casa fingindo que resolvia alguma coisa, embora Maíra soubesse que ele apenas fugia dos problemas. Depois tudo voltou ao ponto de antes, chegadas tardias, cheiro de perfume alheio, total indiferença. O coração dela se partia de impotência. Via Dante descendo cada vez mais fundo. Tente agir de outro jeito, aconselhou Sônia Helena quando Maíra voltou a procurá-la. Ele te ama, você sabe disso. Ele só se perdeu. É um homem fraco, não aguentou sem o apoio do pai. Mas este ano vocês fazem 20 anos de casados, não fazem. Vamos organizar uma comemoração como antigamente. Foi assim que Maíra preparou o jantar à luz de velas e chamou o marido para conversar sobre a celebração. A noite avançava. Em poucas horas, 20 anos inteiros tinham desfilado na memória dela. Mentalmente, colocava em pratos opostos tudo o que tinha sido bom e tudo o que tinha sido ruim. E parecia que a balança não oscilava. Talvez eu ainda não tenha feito tudo para salvar a minha família, pensou. Talvez ainda exista uma saída. Maíra deitou-se por um instante no sofá e nem ouviu Dante sair. De tarde terminou seus relatórios e pensou em ir às lojas, distrair-se e escolher presentes de Natal. Já estava quase pronta quando ouviu a chave na porta. Dante entrou no quarto sem tirar os sapatos, e Maíra percebeu com espanto que ele estava bêbado. O olhar dele carregava desprezo e rancor. Está feliz, rindo do meu fracasso. Resolveu fazer festa, comemorar o aniversário.
Eu não aguento mais olhar para você com essa pose de perfeita. Amanhã mesmo eu peço o divórcio. Estou cheio das suas lições e quero ver como você vai viver sem mim. Vou vender a casa de praia e investir num projeto novo e você vai ficar aí contando moedinhas. Aliás, já pode se preparar para sair daqui. Eu vou morar aqui com a minha nova mulher. A Helena pelo menos não fica me atormentando com sermão. Em uma semana eu quero você fora. Cambaleando, ele se deixou cair numa poltrona. Talvez você devesse dormir antes de tomar decisões, disse Maíra com frieza. E você não me diga o que fazer dentro da minha própria casa. Junta suas coisas e volta para Araguari. Está bem, respondeu Maíra em voz baixa. Só que quem vai sair deste apartamento é você. Ela abriu o armário, tirou a pasta e mostrou os documentos ao marido. Este apartamento é meu. Você aqui é hóspede. Abre seu documento e vê onde está seu endereço oficial. Dante ficou olhando para a escritura de doação. O álcool pareceu evaporar de uma vez. Isso não pode ser verdade. Você armou tudo. Ficou perto do meu pai quando ele estava doente justamente por isso. Ele não tinha condições de decidir nada. Não, Dante. Eu nunca cacei apartamento nenhum. Eu respeitava muito o seu pai e cumpri com honestidade o meu dever até o fim. Enquanto isso, você aparecia uma vez por semana e arrumava amante. E quanto à capacidade de tomar decisões, ele também pensou nisso e providenciou um laudo. Então você tem uma semana para desocupar o meu apartamento. Naquele instante pareceu que a estupidez da fanfarronice bêbada começava a cair sobre ele com todo o peso. Maíra, espera. Acho que eu bebi demais e falei coisas que não devia. Claro que a gente vai conversar. Depois. Não, depois nada. As conversas acabaram. Pode ir para a Helena que não te atormenta com sermões. Não haverá outra chance. E foi assim que Maíra colocou o ponto final na história dos dois.